Que a lei brasileira é uma beleza para as vítimas da sociedade, isso a gente já sabe, né? Tá careca de saber. O problema é que, com o passar dos anos, parece que só piora. São leis e mais leis aprovadas para blindar políticos, amenizar penas para marginais e complicar a vida do cidadão pagador de imposto. Agora, um dos maiores absurdos da nossa lei é a impunidade relacionada aos criminosos que vão para a cadeia, em casos de homicídio, por exemplo, e recebem o direito de sair para visitar seus familiares, né? É uma das maiores piadas da legislação brasileira, né? Essa famosa saidinha. Eu não conheço uma pessoa sequer que concorde com isso. Todos os anos, milhares de criminosos deixam a cadeia para passarem alguns dias com a família, com os amigos e depois retornarem para a penitenciária. Isso se voltarem, né? Eu não preciso nem dizer aqui que muitos deles nem voltam. Bom, e é exatamente isso que está acontecendo de novo nessa semana, né? Criminosos que cometeram atos que abalaram o Brasil, como o Alexandre Nardoni, Christian Cravinhos, Misael Bispo, Lindenberg Alves, basicamente estão livres por aí, né? Pensando nesse absurdo, a gente resolveu trazer aqui um pouquinho do que cada um fez para serem presos, para que você mesmo aí tire a sua conclusão se essa saída temporária para esses criminosos é justa ou não. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Olhem só esse número absurdo, né? Cerca de 40 mil presos do sistema prisional do estado de São Paulo foram beneficiados com a famosa saidinha temporária, nessa última terça-feira, dia 13. Entre esses vários beneficiados estão os bandidos que ganharam fama por conta do tamanho da canalice que cometeram, como por exemplo o Alexandre Nardoni, que cumpre pena por jogar a própria filha do 6º andar de um prédio. O Misael Bispo, que foi condenado por matar a ex-namorada jogando o carro com ela dentro de um rio. O Lindenberg Alves, que foi preso após manter em cárcere privado e matar a sua ex-namorada, a Eloá Pimentel. O Christian Cravinhos, que junto com seu irmão e com a orientação da Suzane, mataram os Richthofen. A Suzane, não preciso nem falar, né? Ela tá fazendo até faculdade até. Bom, só crime leve, como vocês puderam ver, né? Mas a pergunta que sempre vem na nossa cabeça é: por que raios essas pessoas que cometeram crimes tão graves ainda têm esse direito, né? A sair da cadeia para dar um rolê aí pela sociedade? Apenas os presos do regime semiaberto têm o direito a essa patifaria. Para ter o benefício, eles precisam ter o cumprimento aí de no mínimo 1/6 da pena. Isso se ele for ali um réu primário e 1/4 caso ele seja reincidente, né? Fora que eles ainda precisam ter um bom comportamento. Se esse não for o caso, o criminoso que tiver alguma ocorrência leve ou média dentro da cadeia precisa passar por uma reabilitação de conduta que leva até 60 dias. E não é lá grande coisa, convenhamos, né? Depois disso, já pode ter o benefício. Vale destacar que no governo anterior, sem politicagem nenhuma, que essa lei foi mudada. Com as mudanças do pacote anticrime que estão sendo aplicadas desde 2020, o preso condenado por crime hediondo, né, com morte, não tem mais o direito à saída temporária. As exceções são aqueles que tiveram o direito adquirido antes dessa alteração na legislação. Por isso, essas pessoas que eu comentei ainda possuem esse direito, né? A grande maioria das pessoas acha que essa lei é uma idiotice, mas a justificativa para que bandidos tenham esse benefício é porque, segundo as autoridades, isso faz parte do entendimento de que o cumprimento da pena precisa incluir a ressocialização da pessoa presa. A justiça entende que com a saída, o preso vai fazer visitas à família e aos amigos e manter o vínculo social fora da prisão. Eu até entendo isso, mas eu acho que depende muito do crime que a pessoa cometeu, né? Bom, vamos repassar aqui, por exemplo, o que esses bandidos que ganharam as manchetes fizeram para vocês tirarem as suas próprias conclusões se eles merecem ou não esse benefício. Alexandre Nardoni. O assassinato de Isabela Nardoni, de apenas 5 anos, chocou o Brasil. A menina foi morta pelo próprio pai e a madrasta, o que deixou o caso ainda mais trágico. Os autores da atrocidade foram aí o Alexandre Nardoni e a sua namorada, a Ana Carolina Jatobá. O crime aconteceu na noite do dia 29 de março de 2008, quando a menina, de apenas 5 anos, primeiro foi espancada e depois jogada do 6º andar pelo pai e pela madrasta da janela de um apartamento. Com a ajuda da polícia e da perícia, a certeza para a promotoria, mesmo sem planejamento, os culpados pela agressão e morte de Isabela teriam mesmo sido o próprio pai e a madrasta. Para vocês verem a frieza dos assassinos, foi só depois de um tempo que descobriram o que realmente tinha acontecido. Que tinha sido eles os responsáveis pela morte de Isabela.
Até essa descoberta, os dois davam entrevistas como se fossem inocentes, a maior cara de pau. No final das contas, o Alexandre foi condenado a mais de 30 anos de cadeia e a Jatobá a 26 anos de prisão. Os dois estão presos em Tremembé. Aliás, todos citados aqui estão presos no P2, pois é talvez aí o presídio principal aqui do estado, né? A Ana, ela tá no P1, né, que é o de mulheres, só para deixar isso destacado aqui. Bom, vale a pena a gente falar aqui também que os dois sempre negaram a acusação. Foi concedida a Nardoni o regime semiaberto em 2019 e para a Jatobá em 2017. Então ela muito provavelmente também está de saidinha nesse momento. Misael Bispo. Misael foi responsável pela morte da ex-namorada e advogada, a Mércia Nakashima, e foi outro caso de grande repercussão por aqui. Em maio de 2010, quando o carro e o corpo da advogada que haviam desaparecido de Guarulhos foram encontrados dentro de uma represa em Nazaré Paulista, na região metropolitana da capital do estado. Pouca gente imaginava que o autor do crime fosse o advogado e ex-policial Misael. Depois de uma vasta investigação, foi descoberto que Bispo atirou na advogada 2 vezes, uma no queixo e outra no braço. Nenhum dos tiros foi o suficiente para matar a mulher. Então que ele teve a ideia de jogar o carro com ela dentro de uma represa, E aí, sem ajuda nenhuma, a Mércia, de 28 anos, acabou morrendo afogada. Dá o tiro nela, 2 tiros, ela não morre, que ela morre afogada. Ele pega, sai do carro, que essa pessoa viu um vulto numa pessoa descendo, e empurra o carro para a represa. Ele empurrou do lado de quem conhece a represa. Se ele empurra um pouco mais para a direita, nunca mais se acha esse carro. Em 2013, Misael foi condenado a 22 anos de detenção. A gente fez um vídeo aqui contando toda essa história do crime, Ficou bem completo, com mais detalhes, para quem quiser aí dar uma procurada no canal. Christian Cravinhos. Um dos irmãos Cravinhos, coadjuvantes responsáveis por um dos crimes mais famosos da história do Brasil, o da Suzane Richthofen. Em outubro de 2002, o triste caso foi noticiado em todo o país. Após uma investigação rápida, o assassinato brutal de Manfred e Marisia von Richthofen foi facilmente esclarecido e a resolução foi surpreendente. O milionário casal perdeu a vida através de um plano organizado e orquestrado pela própria filha. A polícia de São Paulo desvendou o assassinato do casal von Richthofen. A filha dele, Suzane, disse que planejou o crime por amor ao namorado. Mas a mocinha na época não fez isso sozinha, Ela contou com a ajuda do namorado, Daniel, e do irmão mais velho dele, o Christian. O cara foi de gaiato, mas ele cresceu o olho na grana e aceitou o convite do irmão e acabou virando um assassino. No depoimento, Christian, um dos assassinos, diz que os pais de Suzane não aceitavam o namoro do casal. E o único meio deles ficarem juntos era matando os pais dela. Ouvida pouco depois, Suzane confessou, foi direto para o quarto dos seus pais para se certificar que eles realmente estavam dormindo e deu sinal para a dupla entrar na casa, acendendo a luz do hall que ilumina o quarto. Christian continua. Aí meu irmão correu para o pai e eu corri para a mãe. O mais ridículo dessa história é que num período de aproximadamente 20 anos era para todos os envolvidos já estarem soltos. Daniel e Suzane estão cumprindo em regime aberto as suas penas e Christian só não está na mesma situação porque fez cagada já durante esse tempo. Ele foi acusado de agredir uma mulher e tentou subornar os policiais, sendo preso novamente. Aí ele foi sentenciado a mais 4 anos e 8 meses de prisão, além dos 38 que ele já tinha pego por causa do primeiro caso. Só por causa disso que ele também ainda não responde em liberdade, Senão... A gente também já fez vídeo aqui só sobre o caso aí da Suzane, para quem quiser saber de mais detalhes e saber também para quem ficou toda a grana do casal. Lindenberg Alves. Na tarde do dia 13 de outubro de 2008, o Brasil parou quando o apartamento de Eloá foi invadido pelo seu ex-namorado, que estava inconformado com o fim do relacionamento. Todo o caso contou com a cobertura de todas as emissoras de TV e os jornalistas estavam ligados a todo momento a cada nova informação que saía. Lindenberg entrou no apartamento da ex-namorada armado com um revólver calibre 32. 5 dias que pareciam intermináveis. Dentro do apartamento de um conjunto habitacional de Santo André, na Grande São Paulo, um rapaz desequilibrado com uma arma na mão. Nesse dia, o Lindenberg foi atrás da ex, e o final da história seria bem triste, Ele invadiu o apartamento onde morava a Eloá, manteve ela, a sua amiga Nayara Rodrigues e outros 2 colegas de escola como reféns. A negociação durou mais de 100 horas e, no final das contas, depois da polícia invadir o local para tentar resolver a situação, Eloá foi baleada e morta.
Os médicos do Centro Hospitalar Santo André acabam de anunciar a morte cerebral da adolescente Eloá, de 15 anos. Em 2013, Lindenberg foi condenado a 39 anos de reclusão. Apesar de ter trago tantas tristezas à família e ter acabado com a vida da jovem, ainda tem o direito das tais saidinhas, já que também conseguiu o regime semiaberto depois de um tempo aí no regime fechado. Enfim, esses são só alguns exemplos dos criminosos de alta periculosidade, né, que estão soltos nesse momento aí, graças a essas leis enfraquecidas que a gente tem, né? Vale lembrar que esse benefício não é só uma vez ao ano, tá? Mas sim 4 vezes. Eles possuem o direito a 4 saidinhas por ano. Mas esse ano eles já tiveram, inclusive, já em março, né, do dia 14 ao dia 20. Agora estão tendo essa de junho, né, do dia 13 ao dia 19. Vão ter também em setembro, do dia 12 ao dia 18. E terão a última aí em dezembro, nas festas de final de ano, né, do dia 23 ao dia 3 de janeiro. Mas me digam vocês, o que vocês acham dessa lei? E sobre esses criminosos estarem soltos? Você é contra? Você é a favor? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. A gente tem vídeo todos os dias aqui no canal, então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like para ajudar a gente no engajamento. A gente se vê no próximo. Tchau!